Eles a chamaram de uma forma muito evocativa, Noite das Facas Longas. Mas mais do que uma única noite, foi uma purga. Ou melhor, foi algo, uma verdadeira depuração, que antecipou o que seriam mais de 10 anos de escuridão absoluta sobre o país. A Alemanha saindo de uma longa crise pós-guerra. A Noite das Facas Longas ocorre entre 29 e 30 de junho de 1934. No fim, é um acerto de contas. Não como aquelas na Maravita, o clássico duelo no Hóquei Corral, ou o massacre do dia de São Valentim, mas algo de extremamente planejado para eliminar qualquer adversário incômodo, interno e não só. Em 29 de junho de 1934, em uma localidade perto de Munique, uma cidade termal, um lugar de cura, um lugar que poderíamos dizer também de férias. Chegam os chefes das Sturmabteilung, as Sturmabteilung, as camisas marrons, a base, poderíamos dizer, do regime nazista que está nascendo. E vemos, estamos em 1934. Há pouco tempo, Adolf Hitler conseguiu convencer o velho presidente do Reich, o general Paul von Hindenburg, a lhe conceder o cargo de chanceler. Esse cargo que ele vinha perseguindo há tantos anos e que, depois do fracassado Putsch de Munique, passou a buscar de forma legal. Por meio de eleições e também através de manobras, inclusive desfiles. Pois bem, Hitler finalmente é chanceler. Mas isso não é suficiente para ele. Ele ainda não pode, claramente, destituir toda a velha República de Weimar. Hindenburg é o último obstáculo. Mas Hindenburg está doente. Sabe-se que ele tem pouco tempo de vida. O verdadeiro problema, para Adolf Hitler, não é exatamente Weimar. São algumas desavenças que ele deixou para trás. Alguns problemas, até mesmo dentro do seu próprio partido. Um desses problemas, o maior deles, são as Sturmabteilung. E principalmente o chefe deles, Ernst Römer, um homem que foi amigo e colaborador de Hitler desde o começo. Quando Hitler entra no Deutsche Arbeiterpartei, o Deutsche Arbeiterpartei de Drexler, que depois ele vai reestruturar como Sta-PT, Römer também está com ele. Eles dois estão entre os primeiros 20 inscritos no partido. Hitler, que na época ainda é chamado pejorativamente de o pintor austríaco, é um artista fracassado, um veterano de guerra que lutou com um regimento bávaro na Flandres. Römer, que é um ex-capitão de infantaria, depois da guerra assumiu o comando de um Freikorps, uma das formações clandestinas de militares que reprimem os movimentos sindicalistas e comunistas, exatamente na Baviera. Eles sentem simpatia imediata, mas logo surge a primeira rachadura. Porque no golpe de Munique, o golpe da Burgerbräucheller, o golpe da Biberia, Hitler recebeu uma condenação à prisão domiciliar? A fortaleza Römer, por seu passado militar, também tem vantagem. Ele é absolvido totalmente. Ele não passa nem um dia na cadeia. E é nesse momento que acontece, justamente, a primeira ruptura. Tanto é verdade que Römer desaparece por um tempo, vai para a Bolívia, vira instrutor militar do exército local. Em 1930, Römer volta para a Alemanha, chamado por Hitler, que nesse meio tempo não só foi libertado da prisão, mas também publicou suas memórias, Mein Kampf, que se tornou um best-seller e um guia de ação política. Hitler, que naquele momento está ascendendo ao poder, segundo sistemas democráticos, sistemas eleitorais. Mas Hitler precisa de algo, de um impulso que pode vir de baixo, um impulso necessário, através de uma espiral de violência. E quem melhor do que as Sturmabteilung, quem melhor do que Ernst Römer, que criou as Sturmabteilung, pode dar esse impulso? Por alguns anos, as Sturmabteilung têm carta branca, podem fazer o que quiserem, e fazem isso. Atacam as sedes dos outros partidos, espancam pessoas nas ruas. Os líderes políticos de outros grupos brigam com sindicalistas,
com os vermelhos, com os comunistas, atacam os comitês eleitorais. Enfim, é aquela espiral de violência que Hitler quer e que provoca cada vez mais incerteza no país. Não só isso, também provoca o aumento do apoio ao Partido Nacional Socialista, um partido que em poucos anos cresce de forma exponencial. A tal ponto que o presidente Hindenburgo tenta de todas as formas não conceder o cargo de chanceler. Primeiro, ele nomeia um católico, von Papen, que tenta neutralizar Hitler, oferecendo um cargo ao seu braço direito, Gerhard Strass, líder do que poderíamos chamar de ala esquerda, a ala mais, se não progressista, revolucionária. Exato. Von Papen falha na missão. Strasser é expulso do Partido Nacional. Então é a vez do general von Steiger, um militar que também é um burocrata. Steiger é mais sutil. Oferece a Hitler a vice-chancelaria. Dá a ele a possibilidade de participar do governo. Hitler é uma raposa. E, por meio de seus conselheiros políticos, pouco a pouco, coloca von Schleicher em minoria. Além disso, não representa um partido e, teoricamente, é laico, que, acima de tudo, precisa reunir periodicamente no Reichstag uma maioria improvisada e excessivamente composta. Nas últimas eleições, Hitler vence, mas sem maioria absoluta. Um terço do parlamento pertence a ele. E os seus deputados vestem todos a camisa marrom da Sturmabteilung. Eles não são da Sturmabteilung, mas é um sinal que ele dá. A Alemanha está entrando em um período que é chamado de revanchismo, ou seja, a busca por aquela revanche perdida contra a França, mas também contra a Inglaterra e as nações que a derrotaram e humilharam na Grande Guerra. Hitler, porém, ainda não consegue, mesmo obtendo o apoio de Rato, ter os plenos poderes que gostaria. O primeiro passo é o incêndio do Reichstag, um incêndio sobre o qual ainda hoje se discute. Sobre a verdadeira natureza. Se foi um ato de provocação, se foi realmente um atentado feito por um agente externo, ou se não foi o próprio Hitler ou alguém próximo a ele. Ordenar aquela queima para obter o casus belli, para obter plenos poderes, passando por cima do processo constitucional. Está tudo indo de vento em popa. Para Hitler, há um problema. E esse problema são as Sturmabteilung. Esse problema é Ernst Röhm, que não ficou nem um pouco satisfeito com o que foi concedido a Hitler. Röhm quer mais. Ele gostaria até mesmo de substituir a Reichswehr pelas Sturmabteilung, ou seja, as Forças Armadas da República. Abolir toda aquela velha classe de generais criados pelo velho von Sicht, que moldou um exército moderno, mesmo com as restrições do Tratado de Versalhes. E substituí-lo pelos mais de 2 milhões de milicianos de camisa marrom, equipando-os até mesmo com acampamentos, se não com os primeiros veículos blindados. Um exército em plena regra. Algo que Hitler não vê com bons olhos. Mas, acima de tudo, o velho establishment da República de Weimar não vê com bons olhos. A liderança da Reichswehr é extremamente contrária a Ernst Röhm, a essas tentativas de avanço em um plano estritamente militar. Os círculos conservadores e até mesmo os industriais não veem Röhm com bons olhos. Não só porque suas Sturmabteilung são exibicionistas, são briguentas, não conseguem ser controladas, mas também porque Röhm e seus colaboradores mais próximos são homossexuais. Isso é conhecido, é um escândalo. E o fato de Hitler ignorar tudo isso não favorece o novo chanceler. E é por isso que, já há algum tempo, dentro do Estado-Maior, Hitler não confia mais nas Sturmabteilung. Aquelas Sturmabteilung que inicialmente haviam sido, até mesmo sua guarda pessoal, são deixadas a uma força inferior. A nova guarda pessoal de Hitler é um corpo militar ou paramilitar, vestido de preto, com 2 raios gêmeos.
São as SS, a criação de Heinrich Himmler. E dentro das SS nasce uma unidade especial, a Leibstandarte, que é o corpo de guarda pessoal. Quem tirou Hitler? É comandada por Joseph Sepp Dietrich, que depois se tornará general das tropas blindadas das próprias Waffen-SS. E é liderada no campo por dois brutamontes. Um se chama Theodor Eig, o outro é o motorista pessoal do próprio Hitler, Emil Moritz. São dois homens, Heike e Moritz, que têm a total confiança de Hitler. Não só Moritz tem uma dívida de honra com Hitler. É uma questão muito delicada. Emil Moritz havia atraído a atenção de Angela Gelli, a sobrinha favorita de Hitler, de quem sussurrava-se que havia um relacionamento incestuoso com o tio. Morresse também o homem que, após a morte de Gelli, oficialmente por suicídio, cobre o futuro Führer e lhe fornece álibis. É uma relação muito delicada entre Moritz e Hitler. Por isso, Hitler confia nesse homem enorme que o serve como motorista e guarda-costas. Voltemos a 29 de junho de 1934. Há alguns dias, perto de Munique, as Sturmabteilung estão se reunindo para o habitual encontro anual. Primeiro chegam os chefes e líderes, como Ernst Röhm, e colaboradores oficialmente para tratamentos termais. Röhm marcou um encontro com Hitler para o dia seguinte, 30 de junho de 1934, para conversar pessoalmente e decidir o que fazer. Se dissolver as Sturmabteilung, se Röhm e seus homens deveriam sair do partido, ou se deveriam iniciar uma nova fase do que é chamado de Revolução Nacional Socialista. Mas na noite de 29 de junho de 1934, Hitler já havia preparado um plano. Há algum tempo, ele já havia pedido o apoio do general von Blomberg, comandante supremo da Reichswehr, que, tranquilizado pela vontade de Hitler de eliminar de uma vez por todas Ernst Röhm, deu carta branca. Hitler também conversou com os outros partidos e com, sobretudo, os industriais. Eles estão entusiasmados com a ideia de se livrar daquela massa barulhenta que só gera preocupação e problemas. Na noite de 29 de junho de 1934, Adolf Hitler estava acompanhado pela Leibstandarte, com toda a tropa e com o apoio de metralhadoras pesadas e de alguns carros blindados, chega à pensão de Munique, onde Ernst Röhm e seus colaboradores estão hospedados. O próprio Hitler, com Hayek e Moritz, arromba a porta do quarto de Röhm a pontapés. Com pistola em punho, Hitler joga Röhm para fora da cama. "Levante-se, você está preso!" grita para Röhm. Ele não entende, fica em posição de sentido meio nu. Diz que está pronto para ver as ordens, mas é algemado e levado embora. Nos outros quartos, onde estão os outros líderes, alguns são presos. Quem é flagrado na cama com prostitutas? Foi dito que a maior parte da liderança da LSA é composta por homossexuais. Eles são mortos no local. A chamada Noite das Facas Longas. Um acerto de contas interno ao partido nazista não para naquela pensão de Munique. Em todo o país, os chefes da Sturmabteilung ainda no comando dos vários departamentos são imediatamente substituídos, colocados sob prisão e em seu lugar é nomeado alguém mais complacente, alguém de fidelidade comprovada, mas também fora do âmbito das Sturmabteilung. A máquina repressiva da SS entra em ação. Jornalistas que talvez tenham escrito artigos incômodos ou artigos de forte crítica a Hitler nos anos anteriores são atingidos. São presos, levados à cadeia e mortos, espancados ou baleados. O general von Schleicher, o predecessor de Hitler na chancelaria, é morto em sua casa junto com a jovem esposa. Sua culpa simplesmente é ser um homem de poder, ter tentado anteriormente impedir Hitler. Georg Strasser também é morto. Ele é morto porque, segundo Hitler, era um traidor. Tinha tentado fazer um acordo com von Pape para tirar Hitler do poder.
Então ele também paga o preço. E paga o preço também um pastor luterano, que era o confessor de Gelle, e que talvez soubesse demais sobre aquele relacionamento conturbado entre o chanceler e aquela que tinha sido a jovem sobrinha, a filha da sua irmã. É uma limpeza. Hitler faz uma limpeza em 24 horas. Todos os seus opositores morrem. Morrem na cama. Morrem na porta de casa. Morrem em celas. Ernst Röhm é levado ao campo e trancado sem explicação. Depois de algumas horas lá, Theodor Heike entra na cela dele. Deixa um revólver com uma única bala no tambor. Sabe o que fazer? Matá-los? A resposta de Röhm é desdenhosa. Se Hitler quer que eu morra, que venha aqui e me mate com as próprias mãos. Heike lhe dá 10 minutos. 15 minutos depois, ele volta à cela e a pistola ainda está no banquinho. E Röhm não quer saber disso. Nesse momento, Theodor Heike pega o revólver e atira no peito, no coração. Ernst Röhm, que é um símbolo, é símbolo de um. Mein Führer, essas são suas últimas palavras. Ele cai de joelhos e morre. É o fim da noite das facas longas, uma purgação custosa. Centenas de mortos na Alemanha. A operação é mostrada por Hitler como uma limpeza interna contra uma facção de possíveis extremistas que queriam um golpe de Estado, que queriam colocá-lo em minoria, talvez até mesmo matá-lo. A Sturmabteilung é contada uma mentira conveniente. Dizem que Röhm, além de ser um porco, um traidor, queria matar Hitler. Isso não era verdade. Membros da Sturmabteilung podem entrar na SS, mas não no exército. A Reichswehr, futura Wehrmacht, não os quer. Quem aceita troca a própria camisa marrom pela camisa preta, aquela da SS com os botões de punho. Agora está tudo pronto. Mudança de regime. Resta um obstáculo final. Presidente Paulo Fomini. Lindenburg, como já foi dito, está muito doente. Ele se retirou há tempos para sua residência particular. Em 2 de agosto de 1934, Lindenburg se despede para sempre. E a partir desse momento, a Alemanha desliza em velocidade da luz rumo ao abismo. Hitler convoca um referendo rapidíssimo para perguntar aos alemães se eles pretendem apoiar sua linha. Uma mudança radical, um referendo que se resolve quase como um plebiscito. Os alemães dizem sim a ele, dão-lhe confiança, confiam nele. Naquele austríaco que grita, com o olhar hipnótico e o bigode característico, que os discursou várias vezes e que conquistou. Os conquistou totalmente. Hitler aboliu. O cargo de presidente do Reich é unificado ao de chanceler, tornando-se mais raro. O Estado, a velha República de Weimar, morre. Morre logo após o presidente Föhning. Morre porque todas as estruturas do Estado são reformadas. Daquele tumor interno que havia crescido e se desenvolvido, no final, acaba destruindo a República. Um tumor interno chamado nazismo. Começa uma longa, longuíssima noite. Uma noite que dura 11 anos. Até o Götterdämmerung, a queda dos deuses, naquele abril de 1945, no bunker. Sob a chancelaria do Reich em Berlim, Hitler se matará. Serão 11 anos terríveis. 11 anos de repressão, crimes, espiões, massacres, restrições, perseguição aos judeus e a tantas outras minorias. 11 anos que culminarão na Segunda Guerra Mundial. 11 anos de pesadelo. Um pesadelo que começou na noite dos longos punhais e que estava destinado a lançar todo um país no inferno.